Bem, aqui no slide 13, eu vou trazer alguns conceitos de criminologia para vocês, para mostrar como a gente prende muito, como a gente prende mal, para mostrar que que o Brasil não é o país da impunidade, e sim o país da desigualdade. O que significa cifra negra? Cifra negra são todos aqueles crimes que não são levados a conhecimento da justiça. Por exemplo, alguém esbarra no seu carro e você fala assim, não vou ter esse aborrecimento. Então, assim, todo mundo conhece pelo menos alguém que já viveu essa situação. Eu mesma já vivi. Eu tive o meu celular furtado numa micareta na véspera do show da Anitta. E eu cheguei até aí na delegacia, a delegacia estava fechada. Aí eles falaram para eu ir no dia seguinte. Eu falei, eu não vou. Eles não vão pegar esse cara, eles não vão devolver meu celular. Então, todo mundo conhece pelo menos alguém que já foi vítima de um crime que considera um crime pequeno e que não levou esse crime a conhecimento da justiça. Outros crimes também que não são levados a conhecimento da justiça, por exemplo, é crime de estupro. Porque crime de estupro acontece, né, uma coisa que é muito comum na nossa sociedade patriarcal, que é a vítima ser tratada como culpada, né? Quem mandou estar naquele lugar? Quem mandou estar com aquela roupa? E tem mulher que reproduz esse discurso. Enfim, a vítima do crime de estupro, muitas vezes ela vai ser revitimizada na delegacia, porque ela vai passar por um constrangimento, como aconteceu com aquela menina que foi vítima de estupro coletivo, né? E ainda ficou em cárcere privado na mão daqueles traficantes, quer dizer, ela foi atendida por policiais homens, teve as fotos dela expostas na mesa por homens, então ela ficou extremamente constrangida e muitas vezes o simples fato dela contar para o juiz, porque isso é obrigatório, ela tem que explicar, porque para punir a gente precisa de provas. Muitas vezes esse simples fato vai causar nela um sofrimento tão grande que ela prefere não levar a conhecimento da justiça. Enfim, o negócio que fica é o seguinte: existe uma enormidade de crimes que não são levados a conhecimento da justiça. A gente tem uma porcentagem disso? Obviamente que não. Mas, assim, é absurdamente. É um número absurdo de crimes que não são levados a conhecimento da justiça. Então, eu lamento te informar. Você está convivendo com ladrão, você está convivendo com estuprador, você está convivendo com traficante. Então, prender essas mulheres não vai tornar o nosso mundo mais seguro. Outro dado também. Algum tempo atrás, a Veja fez um levantamento e ela chegou à conclusão que 70% dos processos que nem estão na cifra negra, são processos que realmente deram entrada na justiça, não chegam ao final. Muitas vezes porque se perdem na delegacia, se perdem no fórum, demora tempo demais, acontece o que a gente chama de prescrição, e muitas vezes o autor não é encontrado. O autor é aquilo que vocês chamam de criminoso. Eu não gosto dessa expressão e logo eu vou explicar para vocês, é nesse slide mesmo. Outra questão também, que eu acho a face mais cruel do direito, é o que a gente chama de cifra dourada. Cifra dourada são aqueles crimes cometidos por pessoas que têm ou o nível social melhor, ou o nível econômico melhor, ou que têm um poder, né? Então, essas pessoas, elas não são indiciadas. Por exemplo, o caso Robinho. Graças a Deus, desse crime ele foi indiciado. Mas os áudios, você vê, não vai dar nada, não. Outro caso que eu estava comentando também, inclusive num grupo de estudos que eu amo, né, que para mim é a minha terapia, que é um grupo onde a gente estuda o feminino, inclusive a gente estava estudando o livro Complexo de Cinderela, e eu comentei com as meninas que eu estava trazendo esse tema para ser estudado. E aí eu falei com elas do estupro da Mari Ferri. Eu falei assim, eu não vou nem falar no neto do Roberto Marinho, que hoje é pai, eu não vou nem falar daquele cara que foi absolvido numa audiência super estranha, onde a Mari foi revitimizada, né? Tanto é que tamanho foi o sofrimento dela que ela mudou uma lei. Hoje em dia eles não podem fazer mais isso com uma mulher vítima de estupro numa audiência. E eu falei com as meninas, olha só, era um lugar onde só frequentava pessoas do nível do neto do Roberto Marinho. Então não era um lugar que você entra pagando R$ 5.
Então, tão logo o crime aconteceu, as imagens das câmeras de segurança sumiram. E, para quem não sabe do caso, a Mari estava trabalhando nesse local. Parece que ela era promotora de eventos, enfim, ela era uma pessoa que tinha muita influência na internet. Então, ela estava trabalhando nesse dia, ela estava promovendo esse evento. E ela teve a virgindade dela leiloada. Eles colocaram droga na bebida dela e ela foi estuprada. E não se sabe por quem. E tem gente que ainda desacredita o estupro. Então, eu estava comentando com as meninas, eu falei assim, será que esse juiz ia chegar para o neto do Roberto Marinho, mas ele nem foi mencionado no processo, não vou colocar o neto do Roberto Marinho, recuperou as imagens do circuito interno, coisa que sumiu, eu não sei por que sumiu, e o fato de ter sumido interessa a quem? Mas vamos imaginar que recupere, e vai encontrar uma pessoa que tem um poder aquisitivo, né, que não é o nosso. Então, você imagina o juiz falando para esse cara que ele não pode ficar em casa com o filho porque ele não vai ser um bom pai. Imagina, estuprou, comprou a virgindade da menina no leilão. Quer dizer, eu não quero nem pensar como é que você vai criar seu filho. Se for filha também, é aí que eu não quero pensar mesmo. Vocês conseguem imaginar um juiz falando isso para um cara com esse poder aquisitivo? Aí as meninas fizeram uma observação muito interessante. Elas falaram assim, não, se bobear, o advogado dele viraria para o juiz e diria, não, naquela época ele era moleque, ele era desajuizado, agora ele tem um filho. Olha como a nossa sociedade é machista, como o tratamento é desigual. Quer dizer, o simples fato do cara ter um filho já o torna responsável perante a sociedade, e o que ele fez também não importa, porque é maior de idade, sabe o que está fazendo, mas é considerado moleque. Agora, para a mulher, ela não pode ficar com o filho em casa porque ela não vai ser uma boa mãe. Então, em suma, a cifra dourada são todos aqueles crimes que não são levados a conhecimento do judiciário, ou seja, porque a polícia não frequenta esses condomínios de luxo, e lá também tem tráfico, e lá também tem estupro. Eu não estou falando só de crime do colarinho branco, eu não estou falando só de lavagem de dinheiro, tem também. E muitas vezes é tão grave quanto, e muitas vezes essa pessoa tem um poder dentro da polícia para que esse processo não ande. Como foi o caso da Maria da Penha, que a intenção do marido dela era fazer com que o processo prescrevesse. E com isso ele usava a influência que ele tinha para adiar o julgamento. E no último julgamento que teve, ele pegou uma pena tão pequena que o crime prescreveu, quer dizer, era não ser punido, até que ela foi na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, isso é muito cruel. Isso mostra o seguinte, que o pobre da periferia é bandido, é marginal, é tudo quanto há, e temos que mantê-lo na cadeia para que a gente fique mais seguro. Agora, quando é o playboyzinho, não, é o moleque. A polícia não vai descobrir, porque a polícia nem vai lá. E para a polícia entrar na casa dele, a polícia precisa de mandato. A forma como a polícia entra na casa dele é uma forma diferente. Muitas vezes o promotor não aceita a denúncia. Muitas vezes o advogado consegue muitas estratégias para tirá-lo. Então, assim, é a face mais cruel do direito penal. E a teoria do etiquetamento, né, que eu cheguei até a tocar nesse assunto anteriormente, nos outros slides, fala o seguinte, a pessoa que recebe uma condenação, aquilo vai para a ficha dela e a sociedade passa a vê-la como bandido. Agora, graças a Deus, nós conseguimos tirar essa questão de maus antecedentes para menores infratores, porque esses meninos eram menores, né? Então eles não podiam receber a pena e eles ficavam com a ficha dele marcada por isso. E era maus antecedentes. Você não vai querer um cara que tem maus antecedentes para ser jardineiro na sua casa. Então, a teoria do etiquetamento vai dificultar ainda mais que essa pessoa consiga um emprego honesto. Então, na verdade, o que a cadeia faz é produzir mais bandidos. A gente fala que a cadeia é uma escola de bandidos. Então, com esses 3 conceitos, a gente percebe a injustiça que essas mulheres estão sofrendo.